Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo vamos resolver uma questão da prova da Petrobras do ano de 2018, a prova para engenheiro de produção júnior, a banca 6 Gran Rio. Vamos para a questão. Um estudo do sistema produtivo de uma fábrica de medicamentos levou à identificação da etapa de embalagem como sendo o gargalo da produção. Por isso foi feito um trabalho específico de dimensionamento da capacidade do equipamento de embalagem. Sabe-se que o equipamento opera 16 horas por dia durante 6 dias na semana. Ora, 16 horas por dia, 6 dias na semana. Se fizer 16 vezes 6, a gente vai ter a capacidade disponível, né? Que ela tem semanal. E que sua especificação técnica indica uma capacidade de 12 embalagens por minuto. Tá bom. Sabe-se também que o equipamento encontra-se fora de operação em alguns momentos. Esses momentos foram identificados e medidos conforme indicado abaixo. Opa, esses momentos representam as perdas, né? Algumas dessas perdas são planejadas e outras não são planejadas, tá? As planejadas são aquelas que fazem parte da nossa programação, que a gente previu, enquanto as não planejadas são aquelas falhas aleatórias que a gente não conseguiu prever. Por exemplo, absenteísmo. Absenteísmo é falta de funcionário. É uma perda aleatória, ela não é planejada. Falta de matéria-prima também é uma perda não planejada. Falhas diversas, né? As falhas também são perdas não planejadas. Agora, manutenção preventiva. Manutenção preventiva é uma perda planejada. A gente programa a manutenção. O setup de produção, que é a configuração, também faz parte da programação. Também é uma perda planejada. E a troca de turno também é uma perda planejada. Bem, dá uma olhada, assiste a aula de conteúdo com calma, que vocês vão ver que lá na aula de conteúdo a gente separou as perdas planejadas das perdas não planejadas. Lembrando que as perdas planejadas, elas vão aparecer no cálculo da capacidade efetiva. O que é a capacidade efetiva? É a capacidade disponível, que são as 16 horas vezes 6 dias, é a capacidade disponível, menos subtraindo os tempos que a gente dedica às perdas, né? A essas ações que foram programadas. Então, efetivamente, quanto que a gente tem disponível, né? Quantas horas que a gente tem para a nossa produção? São as horas, a capacidade total disponível, subtraindo dela as perdas planejadas. Com isso, a gente obtém a capacidade efetiva. E a gente aprendeu também a fazer o cálculo da capacidade realizada. É a capacidade real, é aquela que de fato a gente teve. É o tempo que de fato nós tivemos disponíveis para a produção. Para calcular a capacidade real, a gente precisa também subtrair, além, né, das perdas programadas, a gente também tem que subtrair as perdas não programadas, né, as perdas não planejadas. E aí com isso a gente obtém a capacidade realizada. Tá. Com essas informações levantadas, a eficiência do equipamento de embalagem é D, então o que essa questão quer que a gente calcule? A eficiência. Lembrando que a eficiência, como é que a gente calcula a eficiência? Ela é igual a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Então, qual que vai ser o nosso passo para resolver essa questão? Vamos calcular a capacidade disponível, que é fazer o 16 vezes 6, né? Vamos subtrair dessa capacidade disponível as perdas planejadas para obter a capacidade efetiva. Depois a gente subtrai as perdas não planejadas para obter a capacidade realizada, e aí a gente vai fazer a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Então vamos lá. Qual é a capacidade disponível? 16 horas vezes 6 dias. A gente tem disponível em uma semana 96 horas. Essa é a nossa capacidade disponível semanal. Lembrando que aquelas perdas... Por que a gente está usando o semanal e não mensal e não anual? Porque as perdas foram dadas para a gente são por semana, tá vendo? Se essas perdas fossem mensais, a gente teria que fazer o cálculo, né, da capacidade mensal, né, disponível mensal. Mas como esses dados são todos semanais, a gente obteve a capacidade semanal, que é 16 horas por dia, vezes 6 dias por semana, dá 96 horas por semana. Ok, então temos a capacidade disponível. Quais são as perdas planejadas? Ora, as perdas planejadas são essas três aqui, ó. Manutenção preventiva, setup de produção, troca de turno, que totaliza 15 mais 10 mais 5, 30 horas.
Então, qual que vai ser a capacidade efetiva? São as 96 horas, né, que é a capacidade disponível, menos as perdas planejadas, 30 horas, 96 menos 30 dá 66 horas. Então, qual é a capacidade efetiva? Aquela que a gente considerou na nossa programação, aquela que leva em conta as perdas planejadas, é igual a 66 horas por semana. Então, efetivamente, nossa capacidade é de 66 horas por semana, que foi simplesmente subtrair a capacidade disponível, né, subtrair pelas perdas planejadas, 66 horas. Ok, só que a gente precisa também da capacidade realizada, que é calculada subtraindo-se também as perdas não planejadas. As perdas não planejadas são aquelas outras três, que é o absenteísmo, 12 horas, falta de matéria-prima, 6 horas, falhas diversas, 8 horas. 12 mais 6 mais 8 vai dar 26 horas. Então a gente tem uma perda total não planejada de 26 horas. Como que a gente calcula a capacidade realizada? Basta pegar a capacidade efetiva e subtrair dela as perdas não planejadas. 66 menos 26 é igual a 40 horas. Ou seja, a gente tinha disponível 96 horas. Efetivamente, ou seja, subtraindo as perdas planejadas, efetivamente a gente tinha 66 horas. Só que na prática, na realidade, subtraindo-se as perdas não planejadas, a gente teve 40 horas. Então, qual é a eficiência desse equipamento de embalagem que tem essa capacidade efetiva de 66 horas e uma capacidade realizada de 40 horas? Como é que a gente faz essa conta? Basta a gente fazer, eficiência é igual a capacidade realizada, 40, dividido pela capacidade efetiva, 66. 40 dividido por 66 dá aproximadamente 0,606. Como o resultado, as alternativas está em porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100%, e aí isso vai dar 60,6. Portanto, a alternativa correta é a letra D, 60,6%. Significa o seguinte, com essas informações, a eficiência do equipamento de embalagem é de, letra D, 60,6%. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!